Fala, turma, vamos resolver algumas questões da parte geral do direito penal. Confira só. Fala, pessoal, beleza? Bom dia para vocês. Bom dia, estou ouvindo. Beleza. E aí, vamos resolver algumas questões aí nesse lindo dia de feriado? Vamos sim. É isso aí, tem que treinar, né? Treinar bastante questões. Vocês conseguiram acessar aí o caderno de questões já? Já acessaram? Eu mandei 2 links. Eu mandei um de direito penal e um de informática também. Beleza, esse daqui de direito penal, nós vamos falar sobre a conduta. Somente sobre esse trecho em conduta. Eu acredito que tenham questões aqui que nós já resolvemos em outro link. Mas eu quis separar somente a conduta porque eu peguei a parte geral do direito penal, estou dividindo em 4 partes. Eu coloquei conceito de crime com os elementos do crime, e aí a conduta, depois o intercrimes, e assim eu vou fatiando porque eu estou fazendo um resumo de cada um desses 4 tópicos que eu subdividi. Eu achei uma forma lógica, não é que eu vi em algum lugar, é que eu achei um jeito lógico para nós entendermos o contexto e depois discutirmos cada parte. Daí, depois quando eu tiver com esses 4 resumos prontos, eu já estou com 3, se eu não me engano, só falta um. E aí nós podemos marcar para discutir o assunto. E aí nós podemos fazer uma abordagem geral, falar das 4 partes como um todo, e depois ir destrinchando cada uma dessas partes. Desse jeito, o conceito vai ficar bem firme e dificilmente vocês vão errar alguma questão da parte geral, né? Quando a gente tem essa fragmentação e discussão dessas partezinhas. Então, por isso eu resolvi colocar aqui só a conduta, mesmo que tenha alguma questão repetida, porque depois na hora da revisão vai ficar mais fácil. A gente pode até revisar assim por tópico também, entendeu? Então, vamos lá, nossa primeira questão. A primeira questão ela diz o seguinte, deixa eu colocar aqui, tá, fala assim, é um concurso aí do TJ, TRF, né, TRF1, da área administrativa. Beleza. A hipótese do enunciado diz o seguinte: Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual em razão da pressa para entregar determinado produto, foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física de uma pessoa. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A omissão de Antônio é penalmente relevante porque foi esse comportamento que criou o risco de ocorrência do resultado danoso à integridade física. Questão certa ou errada? Ele colocou aí uma situação hipotética, né? Falou que o Antônio, que é um cientista, ele foi omisso diante da pressa. Ele estava com pressa e tal, aí foi omisso em determinada situação, e ele era um cientista que mexia com laboratórios. E essa pressa dele acabou ocasionando uma lesão em alguém, né? Dando a integridade física de outra pessoa. E aí a questão está afirmando que essa conduta é penalmente relevante, porque o Antônio, ao ser omisso, criou um risco na integridade física de outra pessoa. Daí alguém já sabe essa questão? O que acha dessa daí? Está certa ou está errada? Isso aí eles vão tentar confundir com aquele negócio lá de negligência, imprudência, imperícia. Então eles podem misturar alguma coisa aí. Bom, mas essa questão aqui, ela tá tranquila, olha só. É uma questão que ela tá certa. O gabarito dela, eu acho que é certo. Vamos conferir aqui. Eu também marcaria certo aí nessa daí. Uhum. Olha só. Conferindo aqui, ó, é certo mesmo o gabarito, ó, gabarito certo. E a questão já tá bem clara, né? Ele falou aqui que a omissão é penalmente relevante. Isso aí a omissão é relevante. Isso aí não tem discussão, porque causou
um risco. Mas tem uma parte lá no Código Penal que fala exatamente sobre omissão. Deixa eu ver se tem aqui no comentário, que agora eu não lembro de cabeça qual artigo que é. Olha só, tem aqui, ó. Realmente, olha. Artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou risco de ocorrência do resultado. Então, ele está falando de quem tem o dever de garantidor, né? Isso aí são os garantidores. E realmente é penalmente irrelevante. Ele tinha aqui a letra C, com seu comportamento anterior, criou risco de ocorrência do resultado. Então, por isso, é penalmente irrelevante essa conduta dele. Tranquilo essa questão aí. Olha aí, agora vamos para a número 2. Diz o seguinte: com relação à teoria geral do direito penal, julgue o item seguinte: a consciência atual da ilicitude é elemento do dolo, conforme a teoria finalista da ação. Então ele está falando o seguinte, que a consciência atual da ilicitude é elemento do dolo. Então é lá nos elementos fato típico e seus elementos. Nós vamos encontrar falando sobre as teorias, né? Tem a teoria finalista, e ele está falando que a consciência atual da ilicitude é elemento do dolo, conforme a teoria finalista da ação. Não sei se vocês já estudaram essa parte aí, é uma questão do concurso de delegado, mas eu acho que ela é válida aqui para nós, porque fala sobre um dos elementos aqui do fato típico. E também é um negócio tranquilo de entender. Não vai ser difícil, não. Olha, essa questão aqui, eu vou comentar já sobre o assunto dela. Ela é uma questão que ela está errada. Deixa eu até conferir aqui. Gabarito. Olha, exatamente. É uma questão que ela está errada. Porque na teoria finalista, ela diz o seguinte, basicamente, que você tem que ter consciência do ato e tem que ter vontade. Então, o foco é nisso aí, olha. A consciência mais a vontade. Você não tem que ter uma certeza de que aquele ato é errado. Você não pode alegar isso, que eu não sabia que isso era errado de fazer. Eu não tinha consciência que isso não era permitido. Entendeu? Então, a consciência atual da ilicitude é isso, é você saber que pode fazer ou não. Eu fiz, eu sabia que era errado, eu estava com vontade de fazer, só que eu não tinha consciência que isso estava previsto na lei que era errado, eu não sabia da existência dessa lei. Então, não importa. Para a teoria finalista, o que importa é a finalidade, é a consciência, que você é uma pessoa consciente, você responde pelos seus atos, você não é inimputável, e você estava com vontade de fazer aquilo, você quis praticar aquele ato, entendeu? E aí não importa se você sabia que aquele ato, que aquela determinada ação estava previsto na lei ou não, entendeu? Então, para teoria finalista é isso. É isso que você tem que saber, que é a consciência mais a vontade. Só isso. E aí ele vai querer, você vai ver outras questões falando sobre isso aí. E sempre a questão, quando cair esse tipo de questão, ele vai querer inserir a ideia de que a atual consciência da ilicitude, a consciência da ilicitude é um dos elementos da teoria finalista. E você tem que saber simplesmente que não. Que o cara não tem que ter a consciência de que isso era previsto em lei ou não. Entendeu? Só você sabendo isso já está bom demais. Você já garante a questão. E eu acredito que pode cair sim em questões aí da área policial para agente, escrivão, para perito, não só para delegado. Entendeu? Você não precisa dominar
essas teorias. Apenas saber disso já tá bom demais, porque o que a banca vai cobrar é isso, entendeu? E se acaso aparecer que essa teoria finalista é do Hans Welzel, tá certo, tá? Deixa eu ver se tem o nome dele aqui no comentário. No comentário não tem. É uma aula do Renan, introdutória, que ele explica muito bem isso aí, Helder. Eu agora lembrei, eu tava com dúvida, né? Mas você falando aí me clareou. Uma aula do Renan que ele explica certinho, do jeitinho que você falou mesmo. Né? Então, e lá na aula dele certamente ele aborda as teorias e tal, mas o mais importante é isso aí. Não precisa a gente entrar nas teorias e ver qual que é uma teoria, qual que é outra teoria. Não, só você saber isso aí, que a teoria finalista grava assim. Ela vai olhar a finalidade, né? E qual que é a finalidade? Se você tinha consciência de que aquilo era errado e se você estava com vontade de fazer aquilo, né? Se você quis praticar o mal, se você quis praticar aquele ato delituoso, só isso. Não importa se você sabia se estava previsto na lei ou não. Você não pode alegar desconhecimento da lei, entendeu? Então o importante aqui é a finalidade da sua ação. A próxima questão, a número 3, fala o seguinte: com relação à teoria geral do direito penal, julgue o item seguinte: a conduta humana voluntária é irrelevante para a configuração do crime culposo. Olha, essa questão ela tá fácil. É uma questão que tá fácil. Embora tenha caído no concurso de delegado, teoricamente seria um pouquinho mais difícil, né? Diante da parte do direito, né? Na parte do direito, a tendência é que de delegado, essas carreiras assim, sejam mais difíceis um pouquinho. Mas é uma questão tranquila, ó. A consciência atual. Deixa eu ver se estou lendo a questão certa. Não, espera aí. Porque eu estava lendo de novo a segunda questão, né? Tá falando assim, a 3. A conduta humana voluntária é irrelevante para a configuração do crime culposo. Então, uma questão tranquila. Essa questão aí, ela vai estar errada. Deixa eu até conferir aqui no gabarito. Ó. Exatamente, a questão errada. Ela está errada. Porque é exatamente um dos elementos do crime culposo. É a conduta voluntária. Então ela não é irrelevante, ela é relevante sim. Ela é relevante, a sua conduta é que vai delinear ali se foi um crime culposo ou não. Entendeu? Uma conduta voluntária. Se você quis agir, se você estava com a intenção de agir praticando um determinado delito, então você agiu com dolo, não é culpa. Entendeu? Então a sua conduta já está determinando que não é culpa, é dolo, tá? E se sua conduta, você não queria praticar o dolo, você não queria praticar aquele ato intencionalmente, mas você achou que não iria causar um dano, né? Que você praticando determinado ato não iria prejudicar ninguém, mas acabou prejudicando, você causou uma lesão em alguém, por exemplo. Aí você agiu com culpa. Você agiu com culpa, você não quis prejudicar alguém, mas acabou prejudicando, né? Você deu um tapa em alguém, por exemplo, você estava em cima do muro, você deu um tapa no seu colega sem querer e ele caiu lá de cima, né? Vocês estavam brincando, você só deu um tapinha nele assim, querendo dar um tapinha, mas sem matar ele. Aí você derrubou ele lá de cima. A sua conduta matou o seu colega, ou então lesionou, ele caiu, quebrou o braço, mas você não quis fazer aquilo, então você não agiu com dolo, você agiu com culpa, entendeu? Então a conduta da pessoa ela é relevante sim para a configuração do crime culposo. Vai dizer se é um crime culposo, doloso, se foi culpa consciente, entendeu? Se foi um dolo eventual. Então é determinante. Depois, na hora da revisão, nós vamos entrar em cada um desses tipos de culpa, de dolo, para ver a diferença de um e de outro. Mas agora, nesse momento, basta você saber que a conduta voluntária é relevante sim para a configuração do crime culposo.
Ela importa muito, ela é que vai mostrar o caminho. Se é dolo, se é culpa, qual tipo de culpa que é, entendeu? No meu modo de entender aí, a voluntariedade, ela entra de forma lato sensu, né? Ela abarca os dois tipos penais aí, então, no caso. De todo jeito você teve uma conduta voluntária, né? Você teve uma conduta voluntária, você quis praticar determinado ato. Daí tem que ver se foi com a intenção de prejudicar outra pessoa, de causar uma lesão, de, enfim, criar alguma situação para a pessoa, né? Praticar um delito, ou não. Se você estava fazendo aí só de brincadeira, você achou que não ia dar nada, que não ia machucar outra pessoa, mas acabou lesionando, então vai ser uma culpa, você vai estar agindo com culpa, né? E fala assim, conduta humana voluntária, porque tem a situação também de você sofrer uma coação física irresistível. Alguém pegar sua mão, por exemplo, uma pessoa forte, pega sua mão e faz você esfaquear outra pessoa dormindo, entendeu? Aí você sofreu uma coação física irresistível, você não teve escolha. Porém, no caso, a sua mão que estava com a faca, esfaqueou uma pessoa dormindo, foi apenas um instrumento, entendeu? Então você não agiu com dolo e nem com culpa. Esse ato exclui a tipicidade, porque não tem uma tipicidade nisso, não existe nenhuma previsão. A sua mão foi apenas um instrumento, é como se fosse uma faca, é como se fosse um machado, é como se fosse um revólver, uma pistola, entendeu? Então você apenas foi um instrumento que o criminoso utilizou para matar a vítima, para lesionar a vítima. Então, a coação física irresistível, ela exclui a tipicidade. Então, ela exclui o dolo. Então, por isso que ele está falando aqui também sobre a conduta humana voluntária, né? Porque esse exemplo que nós acabamos de falar é involuntário. Você não quis agir, você foi um instrumento. Por isso, exclui o fato típico, exclui a tipicidade. Entendeu? Mas quando a conduta humana é voluntária, aí ela vai determinar se foi um dolo, se foi uma culpa e qual tipo de culpa que foi, no caso sendo culpa, entendeu? Até mesmo dolo, qual tipo de dolo que foi, dolo alternativo, dolo eventual, qual tipo de dolo que foi, entendeu? Eu lembrei dos exemplos lá da abertura do cofre, né, que o infrator força o gerente a abrir o cofre, só ele sabe a senha, né, usa a mão do instrumento do gerente como instrumento. E entra também o ataque de animais, né? Que no caso de um cachorro, algum animal que o dono permite que o animal pratique o ataque, ele é usado também como instrumento. Eu lembrei agora desses exemplos aí então, do professor. Só que esse do cofre que você está falando, o exemplo que é bem citado é o seguinte: o bandido obriga o gerente lá do banco. Aí ele sofre coação, no caso, né? Não, assim, aqui o exemplo que eu dei anteriormente também foi a coação física irresistível. Mas nesse exemplo do gerente aí, ele sofre uma coação moral irresistível. Porque, por exemplo, ele ameaça o gerente, fala: eu tô com a sua família aqui, manda uma foto. Eu tô com a sua família aqui, e se você não abrir o cofre com o gerente, eu que sabe o código do cofre. Se você não abrir o cofre, eu vou matar a sua família. Aí então ele está sofrendo uma coação moral irresistível. Porém, mas olha a pegadinha, escuta que eu vou concluir aqui. Olha a pegadinha, a coação moral irresistível, ela não exclui o fato típico, ela exclui a culpabilidade, entendeu? Isso aí cai demais na prova. Isso, é bom de prova, isso é bom de prova, hein, cara? Nossa, isso que revisão top. Isso aí cai demais na prova. Eles vão falar o quê? Vão dar um exemplo aí do gerente, alguma coisa parecida, fala que ele foi ameaçado, então ele abriu voluntariamente o cofre. Se realmente ele abriu voluntariamente, que ele sabia o código e ele foi e abriu a combinação, não tinha como o bandido pegar a mão dele e girar, porque o bandido não sabe a combinação do cofre, né? Então o gerente, sabendo, ele foi lá e abriu o cofre, mas ele sofreu uma coação moral irresistível e a família dele estava ali diante da pistola, diante do revólver,
e eles iam matar a família dele, ia fazer alguma coisa, então ele foi coagido moralmente. Aí a banca vai colocar que isso exclui a tipicidade, né? Fala que ele não vai responder por crime porque isso exclui a tipicidade, exclui o dolo, exclui o fato típico. Não, isso aí exclui a culpabilidade. Existe o fato típico, sim, porém, depois de analisar a situação, aí que vai para a culpabilidade. Nesse caso, exclui-se a culpabilidade, porque não tinha como ele agir de outra forma. Entendeu? Abriram-se as cortinas agora. Agora ficou claro. Agora ficou claro. Então, beleza, tranquilo. Vamos agora para a próxima questão, a número 4. Questão número 4 aqui. Ela fala o seguinte: no que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. O crime culposo ocorre quando o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo, admitindo-se assim a forma tentada, que é aquela em que, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa questão aqui não precisa nem ficar relendo muito, a gente já vê que ela está errada. O cara tocou aqui um barata voa aqui, né? Misturou um trem com o outro, ó. Você já conseguiu identificar o erro aí? Eu vou ler novamente. O crime culposo ocorre quando o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo, admitindo-se assim a forma tentada, que é aquela em que, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha, eu marco que é errado essa questão, porque aqui ele já misturou um trem com o outro aqui. E deixa eu até conferir o gabarito, ó. Tá errada a questão realmente, mas vocês conseguem identificar aí por que tá errada essa questão? O que vocês acham? Deixar uns segundinhos para vocês degustar essa questão e tentar descobrir o erro dela. Então, essa parte que ele fala que o crime não se consuma por vontade alheia à do agente, não é uma característica do crime culposo, né? Sim, mas além disso, o que mais? O crime culposo também acho que não admite a forma tentada, né? Exatamente, aí que é o ponto principal, ó. Se você não souber mais nada, o X da questão tá aí, olha. Ele fala que a forma tentada, admitindo-se assim a forma tentada. Crime culposo não existe forma tentada. Entendeu? Não tem esse negócio de forma tentada no crime. Crime culposo não tem forma tentada, culposo nenhum. Entendeu? Então aí já está errada a questão, né? E aí quando ele fala por circunstâncias alheias à vontade do agente, aí já é uma forma tentada, né? Então essa parte aí complementa, mas o principal aqui, ó, que você tem que observar, esse negócio de forma tentada, ó. Falou crime culposo, falou forma tentada, tá errada a questão, entendeu? Ó, vamos ver aqui na teoria que se tem alguma coisa que fala a mais aqui para nós. Tá. Não, só tem isso aqui mesmo, do artigo 14 do Código Penal, que diz assim, ó, sobre a tentativa e sobre o dolo também. Fala tentativa, 14, inciso 2. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Artigo 18. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Entendeu? Então, essa questão aí é uma questão tranquila, olha, é do curso de formação da PRF, ano 2020. Então, e é uma questão que basta você estudar, não tem muito mistério. Resolver questões, né? Porque agora quando aparecer uma outra questão desse tipo, que, escuta o que eu tô falando, vai cair, eles gostam de cobrar isso, misturar negócio de culposo com tentado, vai cair. Uma hora você vai topar com essa questão de novo e você vai lembrar disso que eu tô falando. Vai cair, você já vai estar sabendo, vai estar aí, alça na massa, vai conseguir ganhar a questão. Aí vamos para número 5.
Ele diz o seguinte, na questão número 5. O condutor de um veículo que tinha a intenção de atropelar o pedestre A, mas acaba atropelando o pedestre B, deverá responder pelo delito, estando caracterizado nesse caso o dolo alternativo. Tá, então ele está falando aqui, o condutor de um veículo. O cara estava dirigindo o carro, beleza. E aí ele quis atropelar um determinado pedestre, o pedestre A. Mas acaba atropelando o pedestre B. Então vamos ver aqui, ele queria atropelar o pedestre A. Vamos dizer que é o pedestre Antônio. E o pedestre B. Fala aqui o pedestre Bastião. Deverá responder pelo delito, estando caracterizado, nesse caso, o dolo alternativo. Então, o que vocês acham dessa questão? Tá certo ou tá errado? Ele está falando que é um dolo alternativo. Ele quis atropelar o Antônio, mas na verdade atropelou o Bastião. E aí o que acontece? Certo ou errado essa questão? Sendo ela dolo alternativo, né? De acordo com o que o enunciado está afirmando. Assim, o dolo alternativo, eu acho que é quando ele quer um ou outro, né? Para ele, tanto faz ele atropelar o A ou o B. Esse daí não seria o dolo eventual? Então, eu também acredito que essa questão esteja errada. Eu marcaria dolo eventual também. Acho que dolo eventual. Tô com dúvida, mas marcaria essa. Então, eu também marco a questão errada, né? Eu também acredito nisso. A questão ela poderia estar mais explicada aí, né? Porque o dolo eventual realmente pode ser um dolo eventual. Mas a intenção dele, de repente, era atropelar o A. Se atropelasse o B também não tinha problema, né? Pode ser um dolo eventual, tá? Mas só que aí tinha que estar mais bem explicado. A questão é a gente saber que não é dolo alternativo, na minha opinião, né? Vamos ver o gabarito agora aqui. Na minha opinião, não é dolo alternativo. Para a gente definir certinho o que é, tinha que ter um pouco mais de explicação aí nessa questão. Mas a intenção dele era simplesmente afirmar que é um dolo eventual, então por isso que não teve muita explicação nessa questão, né? Tá, vamos ver o gabarito. Ele afirmou que é um dolo eventual, dolo alternativo. Vamos ver aqui. O gabarito tá marcando que tá certo a questão. Vocês viram aí, quem conferiu o gabarito? Tá marcando, mas tá errado. Vamos ver aqui. Tá errado. Na minha opinião, sabe por que tá errado? Pelo seguinte, dolo alternativo é quando o cara ele vai para uma situação, ele vai contra o seu oponente. E aí ele quer fazer o mal, ele vai dar uma facada, por exemplo, tanto faz, se vai matar ou se vai lesionar, né? Para ele não está muito importando com isso. Ele quer fazer o mal para aquela pessoa, tanto faz. Então, se ele causou uma lesão, tá bom. Se ele matou, tá bom. Então, é o dolo alternativo, um resultado ou outro, desde que seja doloso, entendeu? Então, isso aí é o dolo alternativo. Não é igual nesse caso ele estava falando aqui entre duas pessoas, o pedestre A e o pedestre B. Entendeu? Então não é dolo alternativo. Não é. Mas vamos ver aqui se tem um comentário falando alguma coisa disso. Condutor do veículo atropela o A. Beleza, atropela o B. Aqui, olha, você pode observar que aí aqui, o professor está falando o seguinte, ele está defendendo a ideia de que não é dolo alternativo. Então, provavelmente, o gabarito foi alterado, né? De repente, a questão teve um gabarito, depois mudou, só que aqui na questão não está atualizado para nós. Mas o comentário, o professor também defende a ideia aqui que não é dolo alternativo. Ele até explica, na verdade, o dolo alternativo é o que se verifica quando a gente deseja indistintamente um ou outro resultado. Sua intenção destina com igual intensidade a produzir um entre vários resultados previstos como possíveis. É o caso do sujeito que atira contra o seu desafeto, com o propósito de matar ou ferir.
Se matar, responderá por homicídio, mas se ferir, responderá por tentativa de homicídio. Foi mais ou menos o tipo que eu expliquei ali, né? Só que um outro exemplo. E não é o que a questão fala, olha, ele até afirma aqui que o cara quis atropelar o A e atropelou o B, né? E aí tem aqui até ele coloca aqui uma citação do livro. Bem lá em cima ele coloca, né, gabarito da banca certo, gabarito do professor errado, ou seja, pelo professor o gabarito tá errado, né? Entendi. Tem mesmo, ó. Você tem razão, tá escrito lá esse comentário lá em cima, ó. Gabarito oficial certo, gabarito do professor errado. Eu concordo com o professor, tá errada a questão. Provavelmente a banca deve ter mudado a questão depois, né? Só que não tem como saber, porque nós não estamos com esse acesso aí. Mas vai ser isso mesmo. Pode colocar essa questão aí como errada, tá? Você pode encarar essa questão como errada e lembra desse conceito, ó. Esse exemplo que ele deu aqui é muito bom, que ele fala que o cara quis atirar, né, para ferir ou para matar, né? Se matar, responderá por homicídio, mas se ferir, responderá por tentativa de homicídio. Bacana. Ele colocou aqui, ó, sobre o dolo alternativo, ó. Ele colocou uma explicação sobre o dolo alternativo aqui. Também, né? Uma explicação do livro, né? Ele colocou aqui uma citação do livro do Damásio de Jesus e uma outra do Luiz Flávio Gomes. Tá? A do Damásio fala o seguinte: a dolo alternativo quando a vontade do sujeito se dirige a um ou outro resultado. Exemplo, o agente desfere golpes de faca na vítima com intenção alternativa ferir ou matar. Vai ser tudo nesse mesmo sentido, né? Só exemplos diferentes. Tá, beleza. Então essa daí já está resolvida. Vamos para a próxima questão aqui. A próxima fala o seguinte, olha. No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgo te seguir. A negligência como modalidade de conduta é caracterizada quando o agente do delito demonstra inaptidão técnica em profissão ou atividade. Então ele estava falando que a negligência é uma inaptidão técnica. E aí, o que vocês acham dessa questão? É errado, né? Ele colocou a negligência, mas ele descreveu a imperícia. É imperícia, né? No caso, é imperícia isso aí. Nada a ver. Barata voo das grandes. Essa daí tá mais tranquila. É imperícia mesmo. É imperícia. Ó, o gabarito aqui, gabarito errado. Realmente, o gabarito errado. Vamos ver aqui. Tem... aqui, falou que no comentário que é imperícia, realmente. E ele fala que a negligência é a inação, modalidade negativa da culpa, consistente na omissão em relação à conduta que se deveria praticar, ou seja, ocorre previamente ao início da conduta. Negligenciar é omitir a ação cuidadosa que as circunstâncias exigem. Então, não é negligência. Nós vimos aí que tem diferença entre um e outro. E a imperícia é justamente isso que está descrito aí na questão, no enunciado da questão. Tá? Então, o gabarito dessa questão é errada. Tranquilo, vamos aqui resolver a próxima. Ele fala assim, ó. Cleiton, policial rodoviário federal e professor de curso de direção defensiva e ofensiva, viajava de carro com sua namorada Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade empreendida pelo namorado e o alertou da possibilidade de causar um acidente, tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, por sua vez, respondeu que nada aconteceria, porque ele era um profissional competente, de excelência, que ensinava outros policiais rodoviários federais a pilotarem viaturas. Entretanto, durante uma curva, o veículo derrapou na pista molhada. O carro ficou desgovernado, capotou e Gisele faleceu instantaneamente. Cleiton sofreu pequenas escoriações. A perícia feita no local constatou excesso de velocidade. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Cleiton agiu com dolo eventual, devendo responder pela prática de homicídio doloso. Então, aqui está falando que ele agiu
com dolo eventual. O que vocês acham dessa questão aí? Ele agiu com dolo eventual ou não? Olha, ele... Errado, né? Então... Eu vou de errada. Acho que eu vou de errada também. Né? Você falou que você acha que é o quê, Rosângela? Ele agiu com culpa consciente, né? Porque assim, ele sabia do perigo, mas ele confiou nas habilidades dele, né? Então culposo, é culpa consciente, né? Então, eu também acho que é errado e é culpa consciente. Vamos ver aqui. Culpa consciente, isso mesmo. Gabarito... o gabarito é errado, a questão é errada. E, deixa eu ver aqui... e aqui até no comentário o professor fala que é culpa consciente. E, exatamente, o dolo... Seria um dolo se ele tivesse com a intenção de causar aquele acidente. Se ele tivesse... eu vou causar um acidente que eu quero matar essa mulher aqui. Ela já tá... Ela tá sem cinto de segurança mesmo e vou capotar esse trem aqui e eu vou sobreviver. Então, ele não agiu com dolo, ele não quis praticar um crime, ele não quis praticar um delito. Ele agiu com culpa, ele não admitiu, ele não assumiu que ele queria, a questão que não fala que ele queria provocar o delito, mas ele assumiu o risco, por quê? Ele confiou nas suas habilidades. Ele confiou nas suas habilidades, ele quis fazer graça ali, confiou que poderia sair daquela situação, né? Teve a previsão, né? Teve uma previsão que poderia acontecer, mas ele achou que com suas habilidades ele iria conseguir, né? Correr e tal, e com pista molhada, e não acontecer nada. Então houve uma culpa consciente, ou seja, com previsão. Ele previu que aquilo poderia acontecer, só que ele não acreditou que iria acontecer. Ele achou que ele fosse mais habilidoso, né? Falar, eu tenho aqui, eu sou o cara, eu consigo mesmo. Então, nesse caso, foi uma culpa consciente, não foi um dolo. E aqui a questão, ele falou que foi dolo, que tipo de dolo mesmo? Agiu com dolo eventual, né? Então tá errado isso aqui. Dolo eventual nós vimos lá atrás, que seria o exemplo do cara que ele atirou no seu oponente, ele atirou para matar ou para ferir, né? Ele ia responder por homicídio ou tentativa de homicídio. Não foi o caso aqui. Mas é uma questão que confunde. A pessoa que está estudando aí há pouco tempo, estudou pouco isso aqui, vai marcar que é um dolo eventual. Fala, aconteceu uma eventualidade. Marca. Está errada a questão, né? Beleza, então vamos parar nessa questão aqui, número 7. Beleza, turma? Valeu, muito obrigado aí pela presença, pela participação de vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. Muito bom estar aqui resolvendo questões com você. Valeu, um abração, curta essa transmissão, compartilhe, passe para frente, ok? Valeu, tamo junto.